Meditação sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos de volta em mais um momento de meditação, de devocional diário, para juntos refletirmos na Palavra de Deus. E eu quero hoje falar contigo sobre 70 vezes 7. Quem nunca ouviu falar sobre essa expressão, essa fala, essa palavra de Jesus, que foi a resposta dele a Pedro, que, aproximando-se de Jesus, perguntou quantas vezes que o irmão pecasse contra ele deveria perdoá-lo. E ele ainda coloca a resposta na boca de Jesus: até 7 vezes? E Jesus responde prontamente para Pedro, dizendo: olha, não digo que 7, mas até 70 vezes 7. Talvez você pense que Jesus falou que era para estabelecermos o limite de 490 vezes, 490 perdões que eu poderia dar àqueles que me ofendessem, injuriassem, pecassem contra mim, me perseguissem, me humilhassem, fossem injustos comigo e por aí vai. Tudo aquilo para qual eu devo perdoar. Certamente Jesus não está falando de 70 vezes 7 numericamente, matematicamente, mas de uma maneira simbólica, remetendo ao sempre. Sempre eu preciso perdoar o meu irmão, aquele que me ofende. A parábola seguinte, que fala do servo que não perdoou, deixa evidente isso de uma maneira prática. Jesus diz que o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E aí nessa parábola ele vai dizendo que um senhor tinha alguém lá que lhe devia 10.000 talentos. E o cara não pagava, ele mandou vender a esposa, filho, etc., para pagar a dívida. E aquele devedor foi para esse servo e reverenciou, prostou, pediu clemência, implorou. E o Senhor se encheu de íntima compaixão, se colocou no lugar dele, usou de empatia, viu que de fato ele não tinha condição, soltou ele e perdoou a dívida. Só que esse servo que foi perdoado, saindo daquela situação, aliviado, encontra um outro que lhe deve bem menos. Ele devia para o rei dele 10.000 talentos e ele encontra um conservo que lhe deve 100 dinheiros. Podia ser uma quantia alta, mas de quanto ele foi perdoado? Bem mais, não? E aí ele lança a mão desse conservo e começa a sufocar ele, dizendo: paga o que você me deve, esquecendo do benefício que tinha acabado de receber. E aí o conservo dele faz a mesma coisa que ele fez diante do seu senhor, se prostra diante do pé dele e começa a falar a mesma coisa: seja generoso comigo, eu vou te pagar. Puxa vida, e ele não quis saber, lançou ele na prisão até que pagasse a dívida. Só um parênteses aqui: quem está na prisão consegue pagar alguma dívida? Ou seja, condenou o seu devedor. O povo vendo aquilo ali, os conservos se contristaram no coração e foram falar lá com o senhor o que tinha acontecido. Aí o senhor se indignou, chamou ele à presença dele e disse: puxa, seu malvado, eu te perdoei de toda aquela tua dívida porque você me suplicou. Não deveria você agir da mesma maneira com o teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti, você não deveria ter tido misericórdia daquele que te devia, e bem menos. E aí diz o texto que, e quem está dizendo esse texto é o próprio Jesus, que indignado esse senhor entregou eles aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. O final é que é duro. Jesus diz que assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nem preciso lhe dizer que nós somos perdoados da maior ofensa, da maior dívida que alguém poderia ter através da morte de Jesus. A nossa dívida era impagável.
Tanto é que estávamos condenados à morte. E na cruz, gratuitamente, aliás, sem que nem pedíssemos isso, Jesus se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, nos perdoou eternamente, temos livre acesso a esse perdão. E muitas vezes, por bem menos, porque qualquer ofensa é menos do que isso, qualquer traição é menos do que isso, qualquer insulto é menos do que isso, qualquer mágoa, rejeição, abuso, por pior que alguém possa ter praticado contra nós, é menos do que isso. Qualquer crime que alguém possa ter praticado contra nós é menos do que isso. Eu sei que é duro falar isso, mas é verdade. Nós temos a salvação, a vida eterna garantida. E nós não perdoamos os nossos ofensores, devedores. Ao contrário, os oprimimos e os lançamos em prisões. Jesus falou que o Pai vai fazer a mesma coisa conosco. A Bíblia diz em outro texto que aqueles que não perdoam são entregues a espíritos atormentadores. Puxa, quantas pessoas atormentadas, perturbadas nós conhecemos e porque retêm perdão. Há áreas da ciência que estudam doenças altamente malignas que são produzidas por conta de motivos, por causas emocionais. Causas emocionais que datam de raízes de amargura, fruto de retenção de perdão. E as pessoas vão envelhecendo, morrendo, não no sentido positivo do envelhecer, mas no sentido ruim. Gente jovem, envelhecida no temperamento, nas emoções, pessoas ácidas, tóxicas, doentes. Talvez usei a palavra errada quando disse envelhecendo. E se for o caso, exclui, mas entendo o que eu quero comunicar. Pessoas que vão definhando por conta de retenção de perdão. E como diz a Bíblia, são entregues aos atormentadores até que pague o que deve. Porque não liberam pessoas, tendo sido estas liberadas por Deus. Eu e você, meu irmão, somos como esse homem que chegou diante do Senhor e clamou, e esse Senhor se moveu de íntima compaixão e perdoou, assumiu o prejuízo. Foi o que Jesus fez na cruz por nós. E hoje, certamente, na nossa trilha, há pessoas que nos ofenderam, magoaram, decepcionaram, traíram. Quantas situações produziram tristezas, marcas em nós. Mas voltando ao início da nossa reflexão, precisamos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Não é uma decisão fácil. Não é algo que é um sentimento. O dia que eu senti, eu faço. O perdão é uma questão de obediência, porque ele é um mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. Não se trata de sentir, mas se trata de tomar a decisão e depois o Espírito Santo vai aliviando a dor, a marca, produz a reconciliação, a efetiva cicatrização. Eu e você precisamos praticar o perdão 70 vezes 7, sempre, o tempo todo, para todas as situações. E eu reconheço que há situações que é muito difícil liberarmos o perdão. Mas eu quero te encorajar em Deus e a partir dessa reflexão a considerar, buscar pelo menos orar e buscar em Deus força para tomar essa decisão. Não é um sentimento. Faça isso hoje. Você não sabe do dia de amanhã se haverá outras oportunidades. Perdoe, libere perdão. Fale com o ofensor, com aquele que te deve e deixa Deus fazer a justiça dele. Receba alívio pelo perdão e cura sempre. Deus te abençoe.